Joana acordou na madrugada do 1º de novembro com um frio que não vinha de fora. Seu quarto na casa colonial de pedra em Ouro Preto estava fechado, as janelas seladas contra o vento da Serra Mineira, mas mesmo assim ela podia ver sua respiração congelada no ar, cristalizando-se em pequenas partículas de gelo que caíam lentamente sobre o piso de tábuas antigas. Sentou-se na cama, tremendo, e observou como as flores de ipê roxo que estavam no vaso ao lado da janela começavam a murchar. Suas pétalas lilás transformando-se em um cinza desbotado, como se algo invisível estivesse sugando-lhes a vida. Era o dia de finados, aquele momento limiar, quando os véus entre mundos se tornavam translúcidos, quando os espíritos daqueles que haviam partido podiam caminhar novamente entre os vivos. Mas Joana não acreditava nessas coisas. Ou pelo menos era o que dizia a si mesma todo ano quando chegava essa época, todo ano quando a casa se enchia desse frio inexplicável, todo ano quando aconteciam coisas que não tinham explicação racional. Nesta noite, porém, algo era diferente. Nesta noite, Joana sentia que algo estava procurando por ela. Algo que conhecia seu nome, que sabia exatamente onde encontrá-la, que havia esperado por este momento durante anos. Se você está assistindo a isso e acredita na magia, nos segredos que as famílias guardam, no amor que transcende até mesmo a morte, peço que se inscreva em nosso canal agora. Deixe seu like neste vídeo e comente de onde você está assistindo a história de Joana e Guilherme. Você acredita que o amor pode existir mesmo quando tudo se opõe? Conte-me nos comentários, porque histórias como essas só fazem sentido quando são compartilhadas, quando são sentidas. Agora, deixe-me levá-lo a Ouro Preto, a uma cidade onde a beleza e a escuridão caminham juntas pelas mesmas ruas de pedra. Ouro Preto não era como outras cidades históricas mineiras. Enquanto lugares como Tiradentes haviam se transformado em destinos turísticos cheios de lojas de artesanato e restaurantes sofisticados, Ouro Preto mantinha uma qualidade mais sombria, mais autêntica, mais perigosa. Suas ruas se contorciam sobre si mesmas como labirintos. Suas praças eram escuras, mesmo ao meio-dia. Seus edifícios de pedra-sabão e cantaria pareciam estar sempre prestes a desmoronar, como se guardassem segredos tão pesados que mal conseguiam se manter de pé. A casa de Joana havia sido construída no século XVIII, durante a época de maior prosperidade da cidade, quando o ouro fluía das minas como se fosse água. A casa tinha 3 andares, paredes de 1 metro de espessura e uma história que remontava a gerações. Sua família, os Monteiro, havia sido uma das famílias mais influentes de Ouro Preto. Mas isso era antes. Agora, só restavam Joana e sua avó, Dona Iracema, uma mulher de 92 anos que passava a maior parte dos dias na capela particular da casa, rezando para santos que provavelmente não a escutavam. Joana levantou-se da cama e caminhou até a janela. Seu reflexo no vidro era fantasmagórico, seus olhos grandes e escuros como 2 poços profundos. Tinha 24 anos, mas sua expressão era de alguém muito mais velho, alguém que havia vivido múltiplas vidas no tempo que deveria ter tido apenas uma. Seu cabelo longo e castanho estava desarrumado do sono e usava uma camisola branca que lhe dava a aparência de um espírito ela mesma. Então, ela o viu. Na rua abaixo, sob o lampião que iluminava o beco, estava Guilherme. Joana sentiu seu coração parar. Guilherme não deveria estar ali. Guilherme não podia estar ali. Guilherme estava morto. Havia morrido há exatamente 3 anos, na noite do dia de finados, de uma maneira que ainda não compreendia completamente, de uma maneira sobre a qual sua avó se recusava a falar. Tudo o que Joana sabia era que Guilherme, o filho do prefeito,
O homem por quem supostamente estava apaixonada, embora ninguém devesse saber, embora ninguém pudesse saber, havia desaparecido. Seu corpo nunca foi encontrado. Restou apenas uma investigação inconclusiva, um mistério que a cidade de Ouro Preto havia aprendido a conviver, enterrando-o sob camadas de esquecimento, como fazia com todos os seus segredos obscuros. Mas ali estava Guilherme, parado na rua embaixo, olhando para a janela de Joana, exatamente como havia feito 3 anos antes, na noite em que desapareceu. Joana não soube como chegou à porta da casa. Não se lembrava de ter descido as escadas, não se lembrava de ter atravessado os cômodos do térreo onde sua avó dormia. Só se lembrava de que, de repente, estava na rua, no frio que cortava como lâminas, na escuridão que parecia ter substância própria. E Guilherme estava lá, sorrindo com aquele sorriso que ela acreditava nunca mais ver. Guilherme, sussurrou. Embora soubesse que era impossível, embora soubesse que tudo em que havia acreditado durante 24 anos lhe dissesse que isso não era real. Joana, respondeu ele, e sua voz tinha aquela qualidade de eco, como se viesse de muito longe, como se falasse de outro mundo. Aproximou-se dela, seus passos não faziam som nas pedras. Usava a roupa que havia vestido na noite em que desapareceu. Calças pretas, uma camisa branca de linho, um suéter cinza que ela havia tricotado para ele. Mas seu corpo era translúcido, e quando passava sob a luz do lampião, ficava quase completamente transparente. Estive esperando por este momento, estive esperando 3 anos para poder falar com você, para poder contar a verdade. A verdade sobre o quê? Perguntou Joana, embora algo em sua voz tremesse. Sobre onde você esteve. Sobre por que desapareceu? Guilherme pegou sua mão e Joana sentiu o frio absoluto, o frio que ia além do frio físico, o frio que era a ausência de vida, a ausência de calor. Não desapareci, Joana. Fui separado de você. Fui arrancado deste mundo porque nosso amor era um perigo, porque sua avó não podia permitir que continuássemos juntos. Isso é impossível, disse Joana, mas mesmo enquanto dizia, soube que não era verdade. Soube que havia uma razão pela qual sua avó sempre havia desaprovado qualquer relacionamento com Guilherme, uma razão mais profunda que diferenças de classe ou rivalidades familiares. Soube que havia sido algo mais sombrio, algo mais antigo. Venha comigo, disse Guilherme puxando sua mão. Venha e eu vou mostrar. Venha e você entenderá por que tudo aconteceu. Por que tiveram que nos separar. Por que estive esperando na escuridão durante 3 anos. Venha e descobrirá o que realmente significa ser uma Monteiro, o que realmente significa sua família. Joana se deixou levar. Não soube por quê. Deveria ter tido medo. Deveria ter corrido de volta para casa. Deveria ter procurado sua avó. Deveria ter feito algo racional. Mas nada do que estava acontecendo era racional. E no fundo de seu coração, ela sabia a verdade. Havia amado Guilherme. Havia-o amado em vida e aparentemente continuava amando-o mesmo agora, na morte, no espaço entre mundos onde ele parecia existir. Guilherme a levou pelas ruas tortuosas de Ouro Preto, ruas que ela acreditava conhecer, mas que pareciam diferentes quando estavam completamente vazias, quando só existiam ela, Guilherme e o frio que se intensificava a cada passo. Passaram pela igreja de São Francisco de Assis, cujas torres se recortavam contra um céu mais negro que qualquer negro que Joana já havia visto. Passaram pela Praça Tiradentes, onde as estátuas de pedra pareciam observá-los, onde o som de música ao vivo deveria vir dos bares, mas em vez disso havia apenas um silêncio sepulcral. Finalmente chegaram aos arredores da cidade, às minas antigas.
As minas de Ouro Preto haviam sido o coração da prosperidade da cidade, o lugar onde gerações de homens haviam descido profundamente na terra, arrancando ouro das rochas, deixando suas vidas na escuridão subterrânea. Muitos desses mineradores nunca haviam subido novamente. As pessoas da cidade falavam sobre eles em sussurros, contavam histórias sobre seus espíritos que ainda continuavam trabalhando, ainda continuavam procurando ouro, ainda continuavam chorando pelas vidas que lhes haviam sido roubadas. "Por que me traz aqui?" perguntou Joana, embora uma parte dela já soubesse a resposta. "Porque aqui é onde tudo começou", respondeu Guilherme. Apontou para uma entrada de mina que estava selada com uma porta de ferro, com símbolos gravados no metal que pareciam ser muito antigos, mais antigos que a cidade mesma. "Aqui é onde sua família fez um acordo, há mais de 300 anos. Um acordo com as forças que governam este lugar, com os espíritos dos mineradores que morreram, com algo mais antigo e mais poderoso que a fé, mais poderoso que a razão." "Que tipo de acordo?" perguntou Joana. "Um acordo de sangue", respondeu Guilherme. Seu ancestral, o primeiro monteiro que chegou a Ouro Preto, fez um pacto, em troca de riqueza infinita, em troca de poder, em troca da capacidade de controlar a cidade durante séculos. Sua família prometeu que em cada geração haveria um sacrifício, que na noite do dia de finados, quando os véus são mais finos, alguém seria escolhido para ser separado deste mundo, para ser entregue aos espíritos, para servir como pagamento pela prosperidade que a família havia recebido. Joana sentiu que os joelhos falhavam. "Não, isso é impossível, isso é..." "Impossível?" interrompeu Guilherme, com uma risada que soava como vento através de túmulos. "Joana, sua avó me matou, não com as próprias mãos, mas com sua vontade, com sua magia antiga, com o poder que herdou de gerações de monteiros. Me matou porque eu estava apaixonado por você. Me matou porque você estava apaixonada por mim. Me matou porque nosso amor ameaçava romper o pacto." "Por quê?" gritou Joana. "Por que nosso amor importaria? Porque o pacto tem uma cláusula especial", explicou Guilherme. "Se alguém da sua família se apaixona verdadeiramente, se esse amor é tão poderoso que pode substituir sua lealdade ao pacto, se esse amor é forte o suficiente para romper as correntes de sangue que vinculam sua família a este acordo sombrio, então o pacto se rompe. Então sua família perde o poder, perde a riqueza e é entregue aos espíritos como pagamento final. Sua avó não podia permitir isso. Então, quando descobriu que nos amávamos, fez o que fez. Me sacrificou." Joana se debruçou contra a porta da mina. O metal estava frio, tão frio que queimava, e ela quase gritou quando sua pele entrou em contato com ele. "O que posso fazer?" perguntou. "Como posso consertar isso? Como posso trazê-lo de volta?" "Você não pode", respondeu Guilherme, e sua forma começou a ficar mais transparente, como se seu tempo neste mundo estivesse chegando ao fim. "O pacto deve ser completado." "Mas, Joana, estou te dizendo isso porque queria que você soubesse a verdade. Queria que entendesse que o que aconteceu, aconteceu por amor. E há algo mais que você precisa saber. Este ano, este novembro, há um novo nome na lista de sacrifícios." "Qual nome?" perguntou Joana, embora temesse a resposta. "O seu", sussurrou Guilherme. "Sua avó decidiu que este ano será você quem será sacrificada, porque através de você a família pode pagar a si mesma pelo mal que fez. Porque através da sua morte o pacto pode ser renovado, pode ser fortalecido. Porque uma monteiro jovem e bela é um preço muito mais valioso que um simples reis, não importa o quanto ela o amasse." A forma de Guilherme se desvaneceu completamente.
Joana estava sozinha, parada diante da porta da mina, tremendo no frio absoluto, compreendendo finalmente a verdade que sua avó havia escondido durante 24 anos. A verdade sobre sua família. A verdade sobre o preço da riqueza. Verdade sobre por que sua vida havia sido tão cuidadosamente controlada, tão zelosamente guardada, tão aparentemente sem sentido. Virou-se para voltar à cidade, mas parou. Algo na porta da mina havia mudado. Os símbolos gravados no metal não eram mais apenas símbolos. Agora formavam palavras. Palavras em uma língua antiga que Joana, de repente, conseguia ler. As palavras diziam: se o amor é verdadeiro, se o sacrifício é voluntário, se o sangue monteiro é derramado no lugar onde tudo começou, então o pacto pode ser rompido. Então as correntes podem ser cortadas. Então os espíritos podem ser libertados. Joana compreendeu naquele momento que Guilherme havia lhe dado mais que apenas a verdade. Havia lhe dado uma chance de romper a maldição, não se sacrificando, mas de uma maneira diferente. Uma chance de salvar não apenas a si mesma, mas também sua avó, das correntes que a haviam prendido durante toda a vida. Correu de volta à cidade, seus pés descalços sangrando sobre as pedras, seu corpo tremendo, sua mente girando com possibilidades. Tinha que voltar para casa, tinha que confrontar sua avó, tinha que descobrir exatamente o que significava este pacto antigo e se realmente existia uma forma de rompê-lo. A casa em Ouro Preto estava exatamente como havia deixado, mas parecia diferente agora, mais ameaçadora. Suas paredes de pedra pareciam observá-la como se fossem olhos. Joana subiu as escadas, cada degrau fazendo a madeira antiga ranger. Chegou à capela particular, onde sua avó passava a maior parte dos dias. A porta estava aberta. Dona Iracema estava de pé diante do altar, com as mãos unidas em oração. Mas quando se virou para ver Joana, não havia surpresa em seu rosto. Apenas uma resignação profunda, como se estivesse esperando por este momento durante anos. Então você sabe, disse Dona Iracema. Sua voz era frágil, como papel velho, mas havia uma força nela que Joana nunca havia ouvido antes. Guilherme veio por você, não foi? Ele violou o pacto de silêncio para contar a verdade. É verdade? Perguntou Joana. Realmente é verdade tudo o que ele me disse? Dona Iracema se deixou cair em uma cadeira de madeira entalhada que estava ao lado do altar. Parecia ter envelhecido décadas nas poucas horas desde que Joana a havia visto dormindo. Sim, é verdade, disse suavemente. Tudo é verdade. E carreguei esse peso durante 72 anos. Desde o dia em que compreendi o que minha família havia feito. Desde o dia em que percebi que o luxo em que vivíamos, a segurança que desfrutávamos, a saúde e a prosperidade que a maioria das pessoas nunca tem, tudo estava construído sobre sacrifícios, sobre sangue, sobre almas separadas de seus amados. Mas por que fez isso? Perguntou Joana. Por que sacrificou Guilherme? Porque tinha medo, respondeu sua avó, e seus olhos se encheram de lágrimas. Porque passei minha vida inteira com medo. Tinha medo do que aconteceria se não completasse o ritual. Tinha medo de perder a riqueza, de perder o poder, de perder a segurança. Fui escrava do pacto, Joana, assim como todos os monteiros antes de mim foram. Passei 3 anos implorando perdão a Guilherme, implorando a Deus, implorando aos espíritos. E todo ano, quando chega novembro, sinto que estou morrendo um pouco mais, porque sei o que está chegando. Sei que há outro nome, outro sacrifício. O meu, disse Joana. Meu nome está na lista, não está? Sua avó assentiu sem conseguir falar. Então vamos romper o pacto, disse Joana. E naquele momento, naquela sala cheia de velas que tremulavam e santos de madeira que observavam das paredes, Joana tomou uma decisão que mudaria tudo. Vamos às minas.
Vamos descobrir exatamente como este pacto foi feito, quem o fez e o que precisa acontecer para rompê-lo. Dona Iracema ergueu os olhos para Joana, e naqueles olhos Joana viu tanto medo quanto esperança. Você faria isso? Arriscaria sua vida, arriscaria sua alma, apenas para romper um pacto antigo? Faria por Guilherme, respondeu Joana. Faria por você. Faria porque acredito que o verdadeiro poder não vem dos sacrifícios que fazemos aos espíritos sombrios, mas do amor que somos capazes de dar. Acredito que, se o amor é verdadeiro, se é forte o suficiente, pode romper qualquer corrente. Até mesmo uma que tenha 300 anos. Nas noites que se seguiram, Joana e sua avó trabalharam juntas. Procuraram nos arquivos da família, encontraram diários antigos escritos em uma caligrafia elaborada que era difícil de ler. Gradualmente, a história completa do pacto emergiu das páginas empoeiradas. O primeiro monteiro que chegou a Ouro Preto havia sido um homem chamado Diogo, um aventureiro e explorador que havia vindo durante a época da colonização portuguesa. Havia descoberto as minas de ouro, mas havia descoberto algo mais também. Os espíritos dos mineradores que haviam morrido ali, milhares deles, presos nas profundezas da terra, trabalhando eternamente, buscando libertação. Diogo, em vez de ter compaixão, havia feito um acordo com as forças obscuras que governavam esses espíritos. Em troca de riqueza infinita, em troca de poder sobre a cidade, Diogo havia prometido que sua família, a cada geração, faria um sacrifício. E todo ano, no dia de finados, um membro da família seria escolhido para ser separado deste mundo, para ser entregue aos espíritos como pagamento, como reconhecimento, como prova da lealdade da família ao pacto. O que Diogo não havia escrito nos documentos, mas que Joana e sua avó puderam deduzir das referências cifradas nos textos antigos, era que havia uma cláusula de escape. Se alguém dentro da família fosse capaz de romper as correntes do pacto através do amor verdadeiro, se esse amor fosse poderoso o suficiente para sobreviver até mesmo à morte, então o pacto poderia ser rompido. Mas o preço seria o mesmo, a vida de alguém. Não como sacrifício aos espíritos, mas como oferenda de redenção, como pagamento pelos séculos de injustiça que a família havia cometido. Então, disse Joana, quando finalmente compreenderam a verdade completa, se alguém morre voluntariamente, oferecendo-se a si mesmo, rompendo o pacto de dentro, então tudo é libertado. Os espíritos são libertados, a família é libertada, e o pacto é rompido de uma vez por todas. Sim, confirmou sua avó. Mas, Joana, você precisa entender o que isso significa. Significa que alguém tem que morrer. Significa que alguém tem que se sacrificar, não para os espíritos sombrios, mas pela redenção de sua família. Joana olhou para sua avó por um longo momento. Então, suavemente, disse: Vovó, não vou permitir que você se sacrifique. Estive pensando nisso e acredito que há outra forma. Acredito que Guilherme e eu temos que romper o pacto juntos. Sua morte foi um sacrifício involuntário, um sacrifício na ignorância. Mas se eu escolher morrer, se eu escolher me oferecer através do amor, se eu escolher segui-lo, então as correntes poderão se romper. E talvez, apenas talvez, nosso amor possa ser forte o suficiente para trazer ambos de volta, transformados, redimidos. Você está louca? Perguntou sua avó, mas havia admiração em sua voz, não condenação. Você está disposta a morrer? Estou disposta a fazer o que for necessário para romper esta maldição, respondeu Joana. E mais importante ainda, estou disposta a confiar no poder do amor. Guilherme disse que se o sacrifício é voluntário, se o sangue monteiro é derramado no lugar onde tudo começou, então o pacto pode ser rompido. Então, é isso que faremos. A noite do dia de finados estava próxima.
Faltavam apenas alguns dias. Joana passou esses dias se preparando, escrevendo cartas, arrumando seu quarto, como se estivesse se preparando para uma longa viagem da qual talvez nunca voltasse. Mas também passou esses dias amando sua avó, dando-lhe o que ela nunca havia recebido antes: libertação da culpa, perdão pelos anos carregando o peso do pacto, a promessa de que quando tudo terminasse, sua avó finalmente seria livre. Na noite do dia de finados, Joana e sua avó foram às minas juntas. Levavam velas, água benta da igreja e a determinação de duas mulheres que haviam vivido sob uma maldição por tempo demais. Quando chegaram à porta de ferro, Joana viu Guilherme esperando por ela. Ele não estava sozinho. Havia outros espíritos ali também, outros rostos pálidos, outros olhos que brilhavam com a antecipação da libertação. Estou pronto, disse Guilherme, estendendo sua mão translúcida para Joana. Estou pronto para romper as correntes. Estou pronto para terminar isso. Joana pegou sua mão, sentindo-se cair no frio absoluto, na escuridão absoluta, na verdade absoluta. Soube naquele momento que o que estava prestes a fazer mudaria tudo. Soube que sua vida, como a havia conhecido, estava terminando, mas também soube, com uma certeza que vinha do mais profundo de seu ser, que algo novo estava começando. Algo que poderia ser lindo, algo que poderia ser verdadeiro, algo que poderia finalmente permitir que o amor vencesse. Eu te amo, disse Joana a Guilherme. Te amei durante minha vida inteira, mesmo quando não sabia que você existia. Te amei através dos sonhos, através das memórias de vidas anteriores, através da distância entre mundos, e vou seguir você agora, para onde quer que vá. Então pule, disse Guilherme. Pule comigo para a escuridão. Pule comigo para a libertação. Pule comigo para o fim do pacto e o início de algo novo. Joana pulou. Sua avó, vendo sua neta desaparecer na escuridão da mina, nos braços de um espírito, soube que finalmente, depois de 72 anos, o fardo havia sido tirado de seus ombros. Soube que sua família finalmente poderia ser livre. A descida foi infinita. Joana e Guilherme caíram através de camadas de rocha, através dos ecos do passado, através dos lamentos dos espíritos que haviam estado presos durante séculos. Mas então, de repente, chegaram a um lugar que não era nem acima nem abaixo. Um lugar que existia nas bordas do mundo. Era uma câmara vasta, iluminada por uma luz que não vinha de nenhum lugar específico, apenas emanava de todos os lugares simultaneamente. E no centro da câmara, sentado em um trono de ossos, estava Diogo Monteiro. Ou melhor, o que restava dele, uma forma que era meio humano, meio espírito, uma criatura que havia sido consumida pelo pacto que criara. Então, finalmente, alguém veio romper o pacto, disse Diogo, sua voz como o som de um terremoto distante. Então, finalmente, alguém ama o suficiente para se oferecer como redenção. Eu rompo o pacto, declarou Joana, sua voz ressoando com poder que não sabia que possuía. Rompo o pacto que você fez há 300 anos, rompo as correntes que você usou para escravizar minha família, e o rompo não com ódio, mas com amor. Ofereço minha vida, não como sacrifício aos espíritos sombrios, mas como preço da liberdade, como pagamento da redenção, como ato de amor puro que não espera nada em troca. E então, Joana fez algo que mudou tudo. Cortou o pulso com um vidro antigo que Guilherme havia deixado ali para este propósito, e deixou que seu sangue caísse sobre o chão de pedra, gota a gota, formando símbolos que brilhavam com luz dourada. Guilherme, vendo Joana sangrar, compreendeu finalmente. Compreendeu que o amor dela era tão completo, tão desinteressado, tão verdadeiro, que poderia romper até mesmo os laços mais antigos da magia sombria. E naquele momento de compreensão, sua forma começou a mudar. Deixou de ser translúcido. Tornou-se sólido,
Seus olhos verdes brilharam com vida novamente. Não! Gritou Diogo, mas era tarde demais. O pacto estava sendo rompido. As correntes que havia criado estavam cedendo, transformando-se, desaparecendo. Os espíritos dos mineradores que haviam estado presos durante séculos começaram a se elevar. Suas formas se tornaram de luz pura. Elevaram-se através das rochas rumo à liberdade finalmente. Joana sentiu que estava se desvanecendo, que sua vida estava escapando através do ferimento em seu pulso. Mas Guilherme a segurou, a abraçou, e ela soube que não estava sozinha. Soube que amava e era amada, e que isso era mais importante que a vida, mais importante que a morte, mais importante que qualquer outra coisa. O mundo inteiro convulsionou. O lugar onde estavam, esta câmara que existia nas bordas do mundo, começou a desmoronar. Diogo Monteiro gritou, um grito que era o som dos séculos sendo rejeitados, e então se desvaneceu, transformado em nada, libertado finalmente da maldição que ele mesmo havia criado. A luz dourada se intensificou até que foi tudo o que existia. Joana não soube se estava morrendo ou se transformando. Não soube se estava no céu ou na terra. Só soube que estava com Guilherme, que estavam juntos e que finalmente, depois de séculos de separação, o amor havia vencido. Quando tudo se clareou, Joana e Guilherme estavam de pé nas minas, mas as minas eram diferentes. Não havia mais escuridão. Havia luz, a luz do amanhecer filtrada através das rochas. E quando saíram das minas, a porta de ferro se desvaneceu, como se nunca tivesse existido. A cidade de Ouro Preto havia mudado também. As ruas que haviam sido retorcidas durante séculos agora eram retas. As praças que haviam sido sombrias agora brilhavam com luz. O frio que havia caracterizado os novembros durante 300 anos havia desaparecido, substituído por um calor suave, como se o mundo mesmo suspirasse aliviado. Dona Iracema estava esperando por eles na casa quando voltaram. Quando viu Joana e Guilherme, ambos vivos, ambos sólidos, ambos radiantes com uma luz que não era completamente deste mundo, soube que o pacto havia sido rompido. "O que você é agora?" perguntou abraçando sua neta. "Não sei exatamente", respondeu Joana. "Mas sei que somos livres, sei que o pacto foi rompido, sei que nunca haverá outro sacrifício, sei que meu amor por Guilherme foi forte o suficiente para romper até mesmo a magia mais antiga. Antes de terminar esta história, se você chegou até aqui e sentiu cada emoção, cada revelação, cada momento de amor e redenção, por favor, inscreva-se no canal. Deixe seu like e comente de onde você está assistindo e o que achou desta jornada de Joana e Guilherme. Suas histórias e comentários nos inspiram a continuar, trazendo narrativas que tocam o coração. Agora, vamos ao desfecho final desta história. Guilherme e Joana nunca envelheceram desde aquele dia. Nunca adoeceram. Viveram em Ouro Preto, na Casa de Pedra, ajudando outras pessoas, protegendo a cidade das forças sombrias que haviam tentado escravizá-la. Dona Iracema finalmente pôde viver seus anos finais em paz, sabendo que o peso que havia carregado durante toda a vida havia sido removido. E todo novembro, em Ouro Preto, as pessoas relatavam coisas estranhas, mas belas. Casais que estavam separados se reencontravam. Famílias que estavam divididas se reconciliavam. O amor parecia florescer de maneiras que não tinham explicação racional. Porque Joana e Guilherme, os dois espíritos que não eram mais completamente espíritos, continuavam tecendo magia na cidade, continuavam desfazendo os danos que o pacto antigo havia causado, continuavam demonstrando cada dia que o amor verdadeiro era mais poderoso que qualquer maldição antiga. A cidade de Ouro Preto finalmente era livre. E na profundidade das minas,
onde o pacto havia começado, onde a escuridão havia reinado durante séculos, finalmente não havia nada mais que silêncio pacífico, a paz do trabalho completado, a paz da redenção alcançada. Os espíritos dos mineradores que haviam morrido ali finalmente podiam descansar. E o primeiro monteiro, Diogo, finalmente era libertado do peso da maldição que ele mesmo havia criado, libertado na morte de uma maneira que nunca teria esperado, redimido, não através da continuidade do pacto, mas através do rompimento completo dele. Em novembro, o frio gelado não descia mais sobre Ouro Preto. Em seu lugar, havia um calor suave, suave como o amor, quente como a redenção, duradouro como a verdade. E nas ruas de pedra, nas praças que brilhavam com nova vida, podia-se ouvir, se você escutasse com atenção suficiente, as vozes de dois amantes cantando juntos, suas canções misturadas com os sinos da igreja, suas risadas ecoando nos becos, seu amor irradiando para fora, transformando tudo o que tocava, transformando finalmente o novembro gelado em novembro ardente, em novembro da redenção, em novembro onde finalmente o amor triunfava.